Filhos e herdeiros de Deus, do plano espiritual. O que morre é a carne, a alma continua viva. É nesse sentido. Assim, pois, irmãos, porque nós somos filhos de Deus, entende? Por isso que nós somos irmãos perante Deus. Somos devedores, porque a gente faz muita coisa errada, entende? Não há carne, o corpo humano, como ser constrangidos a viver, porque nós somos livres para fazer o que a gente quer, entende? Se a gente fizer coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se a gente fizer coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins, entende? É tudo de acordo com a vida que a pessoa leva. Segundo a carne, o corpo humano. Porque se viverdes segundo a carne, o corpo humano, desejando aquilo que não é da gente, desrespeitando os outros, fazendo maldade para os animais, prejudicando as outras pessoas, a gente vai colher coisas ruins. Se a gente respeitar os outros, os animais e o planeta, a gente vai colher coisas boas, entende? Tudo depende de como tu leva a tua vida. Caminhais para a morte, segundo a carne, porque a alma continua viva. E depois que a pessoa passar para o plano espiritual, ela vai ter uns ajustes lá, entende? Aí vai ser levada ou para as colônias espirituais do bem ou para as colônias espirituais do mal, entende? E ali ela vai ter que sanar aquilo que ela fez de errado. É nesse sentido. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, aquilo que a gente, o corpo humano, aquilo que a gente fez de errado, se a gente aceitar o espiritismo, que existe vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, que a gente vê espíritos, que a gente escuta o que os espíritos têm para dizer, que a gente conversa com os espíritos, que a gente incorpora os espíritos, que a gente psicografa o que o espírito falou para nós. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para nós, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus. O cristianismo, entende? O espiritismo cristão, aquilo que Jesus nos ensinava. Se a gente prestar atenção nisso, a gente vai saber que existe tudo isso que eu acabei de falar e a gente tem que respeitar as outras pessoas, os animais, o planeta, transformar o local onde a gente vive em local bom para se morar, todos unidos, entende? Numa vida boa. Se a gente respeitar esse tipo de coisa, a gente vai ter uma vida boa. Se a gente respeitar tudo isso que eu acabei de falar, a pessoa vai levar uma vida mundana só arrumando inimigos e confusão. É nesse sentido. Certamente vivereis, entende? Se eu prestar atenção na vida, eu vou ter uma vida boa. Se eu desrespeitar a vida, eu vou ter uma vida ruim, entende? É nesse sentido. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que se manifesta, se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Aí a pessoa começa a ver espírito, a pessoa começa a escutar o que o espírito tem para dizer, a pessoa começa a conversar com o espírito, a pessoa começa a incorporar o espírito, a pessoa começa a psicografar o que o espírito falou para ela. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus, que a gente tem que nos respeitar, respeitar os animais, o planeta, transformar onde a gente vive em um lugar bom, entende? Sabendo do reino de Deus.
são filhos de Deus, o Rei dos Espíritos, porque não recebestes o espírito de escravidão. A gente não tá para ser escravo de ninguém, entende? A gente tá para viver uma vida digna. Só que as pessoas, elas transformam a sua vida e a vida dos outros no inferno, entende? Se tu tá no inferno, foi tu que procurou, entende? É nesse sentido. Para viverdes outra vez atemorizados com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai, Deus, entende? O próprio Espírito que se manifesta para nós testifica testemunha com o nosso espírito que nós temos, que somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, imortais. O que morre é o corpo, a alma continua viva. E a gente faz o nosso trajetória do outro lado, no plano espiritual, e reencarna de novo. Ora, se somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, somos também herdeiros do reino de Deus, herdeiros de Deus, nosso Pai, e cordeiros com Cristo. A gente tem a mesma essência de Jesus, entende? Nós somos irmãos de Jesus, filhos de Deus. Se com Ele, com Jesus, sofremos, que Jesus sofreu e a gente também sofre, também com Ele, com Jesus, seremos glorificados, escolhidos para o reino de Deus, entende? O que morre é a carne, a alma continua viva, entende? E a gente vai fazer a nossa trajetória e vamos reencarnar de novo para ter uma nova chance de ser feliz, entende? Depois que a gente fizer toda a trajetória nesse planeta Terra aqui, a gente vai para outro planeta. Meu pai tem várias moradas, Jesus falava, entende? Jesus também falava que ele estava no plano espiritual e veio para esse plano físico que a gente está aqui para nos ensinar esses ensinamentos aqui, vida após a morte, entende? Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.